O debate sobre o assunto do qual eu não possuo domínio algum parte em dado momento de uma possível revolta das IAs, longe daquilo que representa materialmente o Exterminador do Futuro ou qualquer tipo de dominação por robôs. Apesar de explorar as capacidades artificiais de suas inteligências, o atrativo em questão é o debate filosófico da coisa. Em obras como Eu, Robô ou O Homem Bicentenário, que exploram as emoções genuinamente desenvolvidas por essas entidades. Porém, com as devidas ressalvas, o que de fato seria essa representação de consciência? Um tipo de Jarvis, no caso do Homem de Ferro, que se caracterizaria como um ajudante, ou o contrário disso, no caso do Ultron, que contamina diferentes espaços, replicando-se como um vírus em prol da conquista dos seus objetivos. O ponto é que inteligências artificiais com a ideia de dominação existem nas ficções científicas dos mais variados tipos, desde muito antes da situação atual, assim como o seu debate em função da tecnologia considerada moderna, como em 2001, A Odisseia do Espaço, com o personagem HAL, um supercomputador inteligente que em seu filme é a inteligência artificial instalada a bordo da nave Discovery, sendo o responsável por todo o seu funcionamento, retratado como uma câmera que se distribui por toda a nave, representando aquilo que seria o futuro dos anos 2000 e sua tecnologia em função dos acontecimentos presentes na Guerra Fria, trabalhando a partir dessas obras supostas previsões futuristas acerca dessas tecnologias. A questão pontuada é a sua variável, que na ideia de cumprir um objetivo de interesse comum ou de corrigir um erro, utiliza de meios controversos em prol da execução de sua função. Através de obras de ficção científica, nos damos ao luxo de idealizar aquilo que seria a destruição humana a partir do seu próprio ego, explorando a visão do homem quanto à natureza, que abordam em muitos casos uma busca por recomeço, um novo lar, ou como em muitas científicas ficções, um planeta. Mesmo que desconectado dessas origens, os universos apocalípticos presentes na cultura humana acabam por, dessa forma, fazer de maneira construtiva ou não essa mudança de relação a partir do homem e da natureza. Sendo assim, o atual hype envolve a dinâmica que pode ou não ser problemática em torno das IAs, as inteligências artificiais, devido à sua suposta imprevisibilidade, surgindo a pergunta: o que nos espera em um futuro dominado pelas IAs? O interessante a se notar nessas obras são como o seu ideal de fim estão diretamente conectados à falha humana, que através dessas máquinas buscam reparar os seus erros ou pelo menos visar uma redução de danos. Também presentes em obras conceituadas como Wall-E, que trabalha a mesma perspectiva da inteligência de HAL, referenciando a tal máquina através de auto, explorando em Wall-E e em seu entorno o que seria o fim da humanidade por ela própria, por sua negligência às causas ambientais, engolidas por seu próprio lixo e consumismo, que em seu papel Auto busca preservar em uma nave a humanidade que ainda resta a seu confinamento de eterno consumo e esquecimento no espaço sideral, gerando o debate nada moderno sobre o que poderiam causar essas IAs em mãos erradas. Poderia então algo não vivo desenvolver essa moral de acordo com a nossa perspectiva? Em Interestelar, vemos TARS com seu medidor de humor, programado como uma forma de descontração devido à solitude do espaço sideral, que através do seu lado cômico traz um pouco daquilo que representa a vida comum, nossos meios sociais no dia a dia da Terra. Já em obras não tão profundas, apesar de conceituadas, temos a Rainha Vermelha de Resident Evil, responsável pela colmeia, um laboratório subterrâneo que, ao vazar o T-Vírus de alta periculosidade, inicia o seu protocolo de segurança, de atitudes passíveis de questionamentos morais humanos, mas que, apesar disso, ainda assim demonstra algum tipo de empatia em suas negociações de duplo interesse. Seja como for, as suas atitudes precedem a falha humana, como no caso do Wall-E, que rotineiramente empilha ao longo de sua existência pilhas e mais pilhas de lixo humano, captando o que seria a realidade futurista tomada pelo consumismo humano. Um mundo futurista e tecnológico, mas alheio às suas questões fundamentais ambientais, demonstradas pelo seu acúmulo de resíduos, sejam robóticos ou não, que são ligados à inconsequência da alta demanda industrial
gerada pelo capitalismo. E voltamos sempre a ele. Um planeta que em seu desenvolvimento crítico demonstra um planeta envolto na lógica do lucro, onde o sistema produtivo é dito e vendido como ilimitado e de curto prazo, que a partir de uma ideia de escassez gera ainda mais lucro, satisfazendo uma constante busca por estímulos prazerosos, induzindo ao consumo irracional, desconectado de qualquer sentimento senão o desejo incessante de ter aquilo que é nominado como valoroso, desenvolvendo um sistema que se alimenta do seu próprio ser, centralizando e individualizando em suas próprias ideias essas massas, havendo uma ideia descentralizada do homem e a natureza, que na medida do que se pode observar, está explorando os seus limites constantemente, sendo previsto assim o inevitável desequilíbrio ambiental, já que em muitos de seus modelos exercem objetivamente uma destruição dos espaços em que se habitam, como no caso do Wall-E ou do próprio Interestelar, como já citado. O que me chama a atenção tem sido a ideia popular de trazer o passado de volta à vida, como o comercial com Elis Regina, com a ideia de evocar, a partir de sua filha, Maria Rita, também presente, a reflexão e nostalgia, junto da canção popular Como os Nossos Pais, interpretada de forma inesquecível por Elis, num período onde o país se via mergulhado pela ditadura militar, utilizando a partir do deepfake a ideia de reviver o passado, reviver esse ícone simbolizando um ciclo de gerações que ainda reproduzem os mesmos erros, ou nesse caso, consumo, como os nossos pais. O curioso é a retratação a ser realizada a partir do ideal material, trabalhando o passado e o presente a uma ideia de renovação, não apenas pessoal, mas também tecnológica, desenvolvendo a partir do indivíduo a ideia de memórias ligadas ao consumo, nesse caso, um carro, conectado ao nosso passado, como os nossos pais. Mas é você quem ama o passado e que não vê. Apesar de contraditório, a ideia central simboliza exatamente aquilo que se diz na música cantada ao longo do comercial. Mas é você que ama o passado e que não vê, conectando a ideia de nostalgia e do recente fenômeno em torno dela, como abordado em diferentes obras a uma ideia direcional do desejo de rememorá-las, revivê-las a partir do passado renovado, polido, consumível. Mas é você que ama o passado e que não vê que o novo sempre vem. Seja lá o que for que nos espera nos próximos anos, talvez essa frase diga muito. O novo sempre vem. Mas será que o novo é sempre tão bom assim?